Olá pessoal, bem-vindos para o nosso primeiro Gás Orgânico Talk. É um evento virtual e sintam-se bem-vindos nessa primeira versão, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre sustentabilidade, sobre o papel do biogás, do biometano e a importância da gente estar em eventos posicionados como esse aqui da Biotech Fair. Então, meu nome é Giovanni Rosa, CEO, engenheiro, temos experiência aí de mercado de gás e energia e carregamos para gás orgânico toda essa expertise em mercado de gás, estruturação de projetos e o que fazer com o biogás e o biometano, esse insumo tão desejado, renovável e tão importante. Então, hoje, inaugurando a nossa sessão, estou abrindo aqui a primeira conversa com a Helena Zanella, nossa gerente de contratos e biocombustíveis, para falar um pouquinho sobre carreira, negócios, sustentabilidade e a vida com biogás e biometano. Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos hoje aqui no Biotech Fair, uma feira totalmente dedicada para energias renováveis. Giovanni, um mestre aí dos biocombustíveis, conhece muito do setor do gás natural e a gente tem percebido nos últimos anos, né, Giovanni, os eventos como eles têm ganho expressividade dentro do mercado do biogás, do biometano e do hidrogênio. Muito importante a gente observar também como as empresas, tanto a nível nacional quanto internacional, têm se movimentado buscando o nosso país como uma oportunidade de investimento de negócios, né? Muito legal, Helena. Nessa busca, né, antes da gente começar a falar um pouco dos clientes, da gás orgânico, do que a gente fala, queria que você falasse um pouco de você, assim, tua experiência, comentasse um pouco como é a Helena, carreira, até chegar na gás orgânico na posição de gerente de contratos e biocombustíveis. Helena, hoje, trazendo um pouquinho para vocês, eu sou engenheira sanitarista e ambiental de formação, mas durante o processo da engenharia eu tive uma grande oportunidade de trabalhar no grupo Eletrobras, trabalhei na Eletrosul em Santa Catarina. Após isso, antes na verdade disso, já trabalhei com energias renováveis, trabalhei com projeto solar, trabalhei com projetos eólicos e agora eu estou aqui nos biocombustíveis. Fiz especializações dentro da temática de energias renováveis, findando um mestrado em bioenergia específico para o setor, o nosso setor dos biocombustíveis. Atuei como gerente de energia e sustentabilidade do governo do estado de Santa Catarina. Então, conhecendo todo esse mercado, tanto regulatório quanto o mercado público, junto com o privado, para incentivar essa renovabilidade do nosso país, trazendo cada vez mais a presença da energia renovável, crescendo, pensando no futuro, na nossa geração e nas gerações que estão por vir também. Nosso papel é deixar um mundo cada vez mais renovável e apto para sobrevivência com qualidade. Top. Ela foi muito modesta na descrição da carreira até aqui, né? Tem algumas passagens muito relevantes em projetos vinculados à mobilidade com baixa emissão de carbono, como no caso do GNV. Tem, apesar de jovem, Helena já é uma profissional de mercado conceituada, com participações em diversos eventos, feiras, palestrante. Então, o currículo da Helena aqui vai tomar boa parte do nosso Gás Orgânico Talks. Então, eu vou tomar a liberdade de a gente começar a pensar em outros tópicos para a gente evoluir assim, nesse primeiro, né? Como é o primeiro, a gente ter essa oportunidade de pensar um pouco além agora, né? Pensar em futuro, a gente olhar o que é a expectativa para o futuro, considerando renováveis, biogás e biometano para você. Antes, eu posso fazer uma pergunta para você? Você faça, né? A casa é nossa. Tá certo, eu vou aproveitar. Giovanni, me conta um pouquinho também desse teu olhar. Qual foi o momento que você percebeu
toda a tua expertise do gás natural, qual foi o momento que foi a virada da chave para os biocombustíveis? Conta um pouquinho também da tua experiência para a gente poder atualizar o pessoal ali sobre... O biogás e o biometano, ele confunde muito quase com uma história de família, né? A gente tem assim por parte de pai, meus avós viveram numa cidade que tinha muito estruturada na temática da suinocultura. Então a gente costumava dizer, né, que o cheiro do ouro, porque todo mundo que era suinocultor ou que tinha um pouco mais de atividade econômica estava vinculado à suinocultura. E isso sempre ficou muito vivo, né, no meu mental, né, que suinocultura era algo que dava dinheiro, que tinha possibilidade de expansão, uma atividade econômica relevante para a cidade, enfim. E nesse processo eu sempre fiquei, como é que aproveita os dejetos, o que se faz com os dejetos? Porque tinha a parte boa e a parte ruim. A parte boa, né, a cidade tinha uma atividade econômica bem forte, e a atividade ruim, que tinha alto impacto ambiental, né, os rios, enfim. Então, essa vivência me ajudou, uma época da minha vida, em entender um pouco e estudar um pouco isso. Quando eu estava na SC Gás ainda como funcionário de carreira, trabalhando com descarbonização através do gás natural, que também tem seu papel bem legal na transição energética. E a gente começou a mapear algumas oportunidades e se produzir biogás e biometano, que é o gás natural renovável, nessa região. Foi uma das primeiras vezes que me deu um estalo, pensei, esse negócio é bem legal. Mas ficou ali meio que adormecido por um tempo, porque a gente tinha todas as atividades envolvidas diretas com a vida do executivo, né, SC Gás. E a gente... Vai que o som ali... E isso sempre ficou muito guardado em algum lugar no meu pensamento, que isso era uma possibilidade. Anos mais tarde, quando eu estava trabalhando na empresa de geração de energia, e por volta de 2021, ápice da crise hídrica, com muita demanda por energia elétrica, projetos, né, de gás, e estavam bem embolados por conta também de questões macroeconômicas. Foi uma sucessão de coisas que aconteceram em 2021, pós-pandêmico, que criaram um ambiente propício para você gerar energia a partir de biogás como uma possibilidade de projeto de geração. E aí a gente começou a evoluir e entendi que, cara, esse negócio de aproveitamento de resíduo para gerar energia é algo que faz muito sentido. E um dia eu disse, eu acho que está na hora de largar o fóssil e partir para renovável. Era um lindo dia de manhã, assim, céu azul. Eu disse, cara, eu olhei pro céu e disse, está na hora de eu voltar, e como uma luz, assim, surgiu o nome da Gás Orgânico. Uma junção de coisas, né? Toda a pegada de orgânico, com pegada de resíduo e com gás que eu tinha feito a minha vida toda. Então, é muito engraçado você essa comentar. jornada mistura todas, e acho que 2021 foi o momento da virada, foi quando eu entendi que a gente efetivamente tem como tornar o mundo melhor a partir do uso racional dos resíduos. Muito legal você comentar sobre essa tua visão de aproveitamento dos resíduos, que quando eu estava ali iniciando os primeiros anos pós-finalização da faculdade, também trabalhei em aterro sanitário, então a gente sabe, olha, se impacta muito com aquilo. E eu lembro que um dos da minha vontade interna era aproveitar o resíduo para alguma finalidade. Então, na época eu comecei a desenvolver alguns projetos para ofertar para os municípios, utilizando o resíduo orgânico, fazendo algum tratamento para o resíduo orgânico para desenvolvimento de mandala. Então, nós dois, em algum momento, a gente sentiu esse chamado interno de que não podemos deixar da forma que está, como vem sendo propagada há anos, simplesmente você
acha que o lixeiro que você fechou, o lixo que você fechou dentro da tua casa, a partir do momento que você tira e coloca na rua, ele não te pertence mais, não há mais responsabilidade sua em cima dele. Então, muito legal essa tua visão, e ela também conecta muito com um chamado que eu tive ali. E hoje a gente está juntos aí nesse ramo do... Essa vivência de propósito, né? Que eu acho que une muito, né? Acho que esse propósito ele acaba arrastando, trazendo muitas pessoas para o mundo das renováveis, que eu acho que faz todo sentido. Né? Você tem perspectiva de ter um mundo habitável para as próximas gerações, acho que é muito importante. Mas agora eu vou voltar na questão de futuro, porque é isso. Então, assim, a ideia é a gente pensar, né? Então, hoje a gente vive num mundo fóssil, muita demanda, e não dá para migrar assim. Não é uma virada de chave, né? Então, não é você tem que fazer isso com segurança, sim. Mas tem uma perspectiva de futuro, e é isso que eu acho que é legal a gente, nesse primeiro Gás Orgânico Talk, falar um poupo dessa visão de futuro, e eu queria te ouvir um pouco. Olha, a gente percebe pela atividade que as empresas, com a necessidade de cumprir com os ODS, ESG, compromissos ambientais, sociais, de governança dentro das empresas, até por uma questão de sobrevivência da empresa, né? A empresa que hoje não está olhando para este mercado, não está olhando em ressignificar a sua atividade de uma forma sustentável, ela tem a tendência muito de, em curto prazo, perder espaço no mercado para as empresas que estão com esse olhar. Então, olhando para tudo isso, a gente percebe aí a nossa necessidade de migrar, de fazer uma transição com segurança das frotas pesadas que nós temos no nosso país. Hoje, a maioria da frota pesada é via diesel, um combustível extremamente poluente para questões respiratórias, meio ambiente e distrações também, né? Todo o processo da extração desse combustível até o processo final, ele é muito danoso ao meio ambiente. Então nós temos um combustível, um biocombustível, combustível renovável, que é o biometano, e ele está totalmente disponível a partir do momento que a gente aproveita energeticamente o resíduo que é produzido pela atividade humana para estar sendo complementar a essa substituição. A gente sabe que hoje o GNV ele é um gás de baixa emissão, mas ele ainda é fóssil, e comparado com o diesel ele ainda é menos pior. Mas a gente consegue dar uma melhorada quando a gente coloca aí o biometano para rodar nessa frota. E levando em consideração que quimicamente ambos é o mesmo combustível, hoje já tem uma estrutura de carros que podem rodar GNV. Então você não precisa nem fazer a alteração de estrutura, você simplesmente utiliza um combustível diferente, que é o biometano, na mesma estrutura de gás que já tem rodando aí nos caminhões. A gente está aqui no evento da Biotech Fair e a Rita Log está aqui, então esse shift de mudança é simplesmente você trocar o combustível e adaptar ali. Então, olha o futuro que a gente tem, olha as possibilidades, o crescimento para o nosso país, a oportunidade de empregos, e assim vamos longe, né, Giovanni? Não, muito legal. Então esse propósito realmente eu compartilho. A gente tem duas vertentes, né? Tem pelo lado da demanda, que foi esse olhar que você trouxe agora, né? Então a gente tem todo um consumo de combustível fóssil, altamente emissor, que tem problemas para a camada de ozônio, para uma série de coisas. E você tem um outro lado, que é o lado da oportunidade com resíduos, né? Então, o que a gente pode fazer com esse resíduo? Então, o papel, um pouco da Gás Orgânico, quando a gente pensou ela no seu início, era operar nesse meio termo, né? Então, assim, a Gás Orgânico não é a empresa que produz o biogás e não é a empresa que converte o veículo, mas ela está em vários pontos na cadeia nesse processo. Então, assim, quando a gente olha para o futuro, o que a gente está vendo é cada vez mais a utilização do biometano e do biogás,
né, como matéria-prima, como Elemento complementar ao gás natural, substituindo o diesel em frotas, sendo utilizado em indústria. Então a gente está com esse potencial, né, com essas duas pontas. Então, a gente tem uma perspectiva de um mercado que está demandando por soluções verdes, sustentáveis, que tem toda uma pegada de baixo carbono, e você tem do outro lado um potencial gigantesco de resíduos que pode se tornar o combustível do futuro. E essa inteligência de mercado que a Gás Organic estamos nesse meio termo aqui. Então, podemos falar um pouco agora desse meio termo das ações, do que a Gás Organic está fazendo hoje para tornar o mundo melhor dentro dessa cadeia. Essa inteligência de mercado que a Gás Organic faz, que é o papel do integrador, que é o papel de conectar tecnologia, de conectar a necessidade, a demanda, a oferta. Isso é incrível para o mercado, porque nós temos a possibilidade de levar tanto o prisma nacional quanto o prisma internacional sobre um mercado que está crescendo, um mercado que está desenvolvendo muito rapidamente, e principalmente a nossa principal pegada é a inovação e tecnologia, né? Então, utilizar de softwares e sistemas para a gente conectar esse papel integrador do que está sendo demandado com o processo todo tecnológico por trás disso. Então excelente, sim. A gente pode agora abrir uma caixa aqui e falar de inovação, de ferramentas, de aproveitamento de tecnologia para operar dentro dessa cadeia. Mas acredito que pode ser um assunto para o próximo, nosso próximo episódio da Gás Orgânico Talks, porque a inovação está super presente no nosso dia a dia. Então, todas as soluções que a gente hoje está desenvolvendo estão associadas a ferramentas de tecnologia de última geração, e isso nos proporciona uma possibilidade de ajudar muito dentro da cadeia. Estou super feliz de estar inaugurando esse momento, e parabéns, Helena, pela carreira, pela estrutura e por todo o suporte. Com muita gratidão pela dedicação sua, Gás Organic, como a gente até a jornada até chegarmos aqui. Com certeza, a gratidão é só minha, Giovanni. Na Gás Orgânico nós temos muito a crescer juntos, a gente tem muito a ofertar ao mercado, uma inteligência cada vez pensando com muito carinho no que o mercado realmente precisa, no que o mercado realmente necessita de inovação. A gente está aí pensando com muito carinho para atender vocês. Então, muita gratidão de poder contar e poder estar aqui a serviço tanto da Gás Orgânico quanto de vocês que estão aí, precisarem, conte conosco. Bom, gente, encerramos aqui esse episódio. Espero que tenha gostado e até breve. Gratidão. Gratidão, gente.